Ele era milionário. Ela servia mesas para sobreviver. E naquela noite, quando Ricardo decidiu segui-la depois do trabalho, descobriu um segredo que mudaria sua vida para sempre. As ruas estavam quase desertas. Apenas os postes antigos lançavam luz amarelada sobre a calçada. Ana caminhava depressa, um estojo gasto, como se fosse um tesouro. A alguns passos atrás, Ricardo mantinha distância. O terno escuro e os sapatos caros destoavam da simplicidade daquela vizinhança. Seu olhar era de curiosidade, mas também de algo que nem ele sabia explicar. Ele pensava estar apenas se divertindo, mas no fundo sentia que aquela noite não seria como as outras. Por que essa garçonete anda sozinha, a essa hora, guardando um violino? Pensava. Mas o que ele não imaginava era que horas antes, no restaurante luxuoso onde costumava exibir sua arrogância, havia sido o próprio autor da ferida que agora pesava no coração dela. Naquele salão iluminado por lustres de cristal, Ricardo ergueu a voz diante de todos. "Garotas como você não pertencem a este lugar", disse com um sorriso cruel. O salão inteiro riu. As taças tilintaram. E Ana, em silêncio, abaixou a cabeça. Sussurros se espalharam como fogo. "Você viu como ele humilhou a pobre coitada?" Ela não respondeu. Apenas se afastou, apertando o estojo contra o corpo. Ricardo voltou à mesa com ar vitorioso. Os amigos gargalhavam, brindando como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dele algo latejava. Palavras antigas, frases sobre arte, sobre beleza, sobre valores maiores que o dinheiro. Tentavam emergir. Ele as empurrou para longe. Sempre empurrava. Do outro lado da cidade, Ana caminhava pelas ruas estreitas. As luzes da avenida logo ficavam para trás, dando lugar a becos silenciosos. Cada sombra parecia maior que ela, mas seus passos não vacilavam. Para os outros, era apenas rotina. Para Ana, cada passo era uma luta contra o cansaço e a dor de uma vida sem escolhas. Quando girou a chave de casa, encontrou Lucas no sofá rasgado. A mola exposta feria os olhos, mas o sorriso do menino iluminava o ambiente. "Você demorou, Ana." Ela deixou o estojo no chão e segurou a mão dele com ternura. "O trabalho foi longo, mas estou aqui. Sempre estarei." Lucas tossiu. O som cortou o silêncio do pequeno apartamento. Ana ajeitou o cobertor fino sobre o peito dele e sussurrou quase como um voto sagrado. "Eu vou cuidar de tudo, Lucas, custe o que custar." Ela serviu o irmão com cuidado, como se fosse um banquete. Só depois comeu o resto. Mais tarde, quando Lucas adormeceu, Ana abriu o estojo. O violino, gasto e marcado pelo tempo, ainda brilhava aos olhos dela. Não era apenas madeira e cordas. Era lembrança, resistência, esperança. Ela posicionou o arco. As primeiras notas encheram o pequeno apartamento. Não eram para multidões, nem para aplausos. Eram para um único coração adormecido, o coração que lhe dava forças para continuar. Cada nota carregava o peso do dia, a humilhação sofrida, o cansaço acumulado, o medo do futuro, mas também a promessa de que, por mais dura que fosse a vida, a dignidade dela jamais se apagaria. Do outro lado da cidade, Ricardo bebia mais uma taça de vinho. Os amigos ainda riam alto, mas no fundo havia silêncio. Um silêncio incômodo. As palavras antigas, sobre música e alma, voltavam a ecoar. Ele fingia não ouvir, como sempre fazia. Naquela noite, dois mundos seguiram paralelos. Um, cercado de ouro, arrogância e excesso. Outro, sustentado por coragem, amor e silêncio. E ainda assim, esses mundos estavam prestes a colidir, porque às vezes basta uma única melodia para mudar destinos. O despertador antigo tocava antes mesmo do sol nascer. Ana abria os olhos devagar, sentindo o frio da madrugada atravessar as frestas da janela com persianas quebradas. O quarto era pequeno demais para qualquer sonho, mas era o único espaço que ela podia chamar de lar. As paredes descascadas, a torneira que pingava sem descanso, o colchão fino apoiado sobre um estrado improvisado. Tudo ali carregava a marca da pobreza,
mas também da resistência silenciosa de quem se recusava a desistir. Ana. Se eu fraquejar, quem vai cuidar do Lucas? Com gestos automáticos, Ana dobrava o cobertor gasto e guardava-o no canto. Ia até a bacia de plástico onde lavava o uniforme todas as noites. A blusa branca já não era branca. Havia manchas que jamais saíam, por mais que ela esfregasse. Mesmo assim, Ana passava a peça com cuidado, alisando cada dobra com as mãos, como se aquele ritual fosse uma armadura contra os olhares de desprezo que enfrentaria ao longo do dia. Enquanto a chaleira chiava no fogão pequeno, ela partia um pedaço de pão duro, mergulhava no café preto e respirava fundo. Não havia luxo, mas havia disciplina. Cada manhã era igual à anterior, e justamente nisso estava sua força, a rotina que a mantinha de pé. Do lado de fora, o mundo seguia indiferente. Ana caminhava até o ponto de ônibus, atravessando ruas mal iluminadas, desviando de poças e buracos. O ônibus vinha lotado, sempre. Trabalhadores exaustos, estudantes sonolentos, mães com crianças no colo. Todos comprimidos, todos invisíveis. Ana segurava firme na barra de ferro, equilibrando-se enquanto olhava pela janela o nascer do sol atrás dos prédios cinzentos. Dentro dela, uma frase surgia como mantra. Um dia, vou tocar para além dessas paredes. Um dia, minha música será ouvida. Mas esse um dia parecia sempre distante demais. Ao chegar ao restaurante luxuoso onde trabalhava como garçonete, o contraste era cruel. Portas de vidro reluzentes, mármores polidos, lustres cintilantes. O ar cheirava a perfume caro misturado a especiarias raras. Ali, onde a elite se reunia, Ana não passava de uma sombra com bandeja nas mãos. Cumprimentava com educação, mas era como se sua voz não existisse. Muitos clientes desviavam o olhar, outros sequer notavam sua presença. Entre os colegas, o ambiente não era mais gentil. Alguns riam às escondidas, sempre que haviam folhear livros durante o intervalo. Ela pensa que é melhor que a gente, cochichavam. Outros diziam que seu olhar distante revelava pretensão. Ninguém entendia que, para Ana, as páginas de um livro eram pequenas janelas para fora daquele mundo sufocante. O gerente, homem de gravata apertada e semblante severo, não perdia a chance de lembrá-la de seu lugar. Ana, aqui você é apenas funcionária, não esqueça. A frase vinha seca, acompanhada de um olhar que esmagava qualquer tentativa de resposta. Ela apenas baixava a cabeça, respondendo com um "sim, senhor", quase inaudível. Por dentro, entretanto, uma chama permanecia acesa. Cada humilhação parecia empurrá-la para perto de seu violino, mesmo que apenas na memória. E mesmo sabendo que o mundo insistia em lembrá-la de seu lugar, Ana se permitia acreditar, porque enquanto tivesse aquele violino, tinha também uma promessa feita a si mesma. A promessa de não ser apenas uma garçonete invisível, mas alguém cuja voz, através das cordas, um dia ecoaria além da miséria. Quando a cidade adormecia, Ana acordava para seu verdadeiro mundo. A luz fraca de uma lâmpada pendurada iluminava o quarto estreito, onde livros velhos se amontoavam em uma caixa improvisada de madeira. Eram manuais de teoria musical, partituras amareladas, recortes de jornais que falavam de concertos distantes, tudo encontrado em sebos ou até mesmo retirado do lixo. Não tinha mestre nem recursos, só disciplina. Mas tinha disciplina. Sentava-se na beira da cama, apoiava o violino no ombro e começava a praticar. As primeiras notas, trêmulas, soavam baixas para não acordar os vizinhos. Aos poucos, a melodia ganhava corpo, como se cada acorde fosse capaz de erguer as paredes de um outro universo. O arco desgastado rangia, as cordas reclamavam, mas Ana insistia. Horas passavam sem que percebesse. O corpo pedia descanso, mas a mente ardia em fome. Cada erro virava acerto, cada acerto um tesouro. No silêncio da madrugada, Ana criava um pacto secreto. Jamais deixaria sua música morrer. Era nesse momento que lembrava da promessa feita ao irmão, Lucas. Um dia eu vou tocar para você, e você vai sorrir sem dor.
Essas palavras ecoavam sempre que a fadiga ameaçava vencê-la. Mas nem todos os dias eram de esperança. Muitas vezes, ao ouvir o som falhar, Ana se sentia esmagada pela dúvida. Quem ela pensava que era? Uma garçonete exausta, sem professor, sem palco, sem futuro. O mundo parecia rir da sua teimosia. Ainda assim, ela enxugava as lágrimas e continuava. Porque para ela, cada nota arrancada daquele violino era uma declaração silenciosa. Eu existo. Eu resisto. Ricardo nasceu cercado de luxo, mas cresceu cercado de silêncio. A mansão onde vivia tinha salões imensos, jardins impecáveis, empregados que obedeciam a cada ordem. Para qualquer olhar de fora, sua vida parecia perfeita. Mas por trás de toda aquela abundância, havia um vazio que nem o ouro conseguia preencher. Sua mãe, Helena, era o oposto de tudo aquilo. Violinista talentosa, trazia música para dentro da casa como quem trazia ar fresco para um quarto abafado. Sempre que tocava, a atmosfera mudava. As paredes frias da mansão pareciam se aquecer, e até os criados, em silêncio, paravam discretamente nos corredores para ouvir. Ricardo, ainda pequeno, se escondia atrás da porta do estúdio e observava. Os olhos infantis brilhavam enquanto seguia cada movimento delicado das mãos dela. O som do violino parecia conversar diretamente com seu coração. Ali, ele se sentia visto, protegido, amado. Mas essa paz durou pouco. Helena adoeceu repentinamente. Dias de febre, noites de silêncio, médicos entrando e saindo sem respostas. O menino via, sem compreender, a força da mãe se apagando aos poucos, até que um dia o estúdio ficou em silêncio para sempre. O violino, antes vibrante, repousou coberto de poeira em um canto. A morte dela deixou marcas invisíveis. Ricardo ainda lembrava da última vez que a viu sorrir fraco e dizer: "A música sempre fala a verdade, meu filho. Nunca se esqueça disso." Palavras suaves, mas que se tornariam um fardo. Foi nesse vazio que a figura do pai, Augusto Mendes, tomou todo o espaço. Dono de negócios milionários, homem frio, calculista, incapaz de um gesto de ternura. Para ele, sentimentos eram fraqueza e arte, perda de tempo. Respeito se compra com dinheiro. O resto é ilusão. Essas frases foram repetidas tantas vezes que se gravaram como ferro em brasa na mente do menino. Sempre que Ricardo tentava demonstrar sensibilidade, Augusto esmagava qualquer sinal. Uma vez, ao vê-lo dedilhar notas hesitantes no piano da sala, tirou-lhe as mãos com brutalidade. Nunca mais desperdice seu tempo com isso. O mundo não perdoa os fracos. O garoto não respondeu. Engoliu a dor em silêncio. Era o que aprenderia a fazer dali em diante. Calar, esconder, suportar. A infância de Ricardo foi moldada mais por ordens do que por afeto. O pai o obrigava a acompanhar reuniões, a memorizar números, a observar contratos. Enquanto outras crianças aprendiam a brincar, Ricardo aprendia a fechar negócios. Cada sorriso que desejava dar era substituído por um olhar sério, calculado. Na adolescência, a rigidez se transformou em arrogância. Cercado de privilégios, aprendeu a usar o luxo como escudo. Os carros caros, as festas extravagantes, os amigos de elite, tudo era máscara. Por dentro, ainda havia o menino que se escondia atrás da porta para ouvir o violino da mãe. Mas ninguém podia ver isso. Ninguém podia saber. Às vezes a memória o traía. Um perfume semelhante ao de Helena. Uma melodia distante, vinda de algum músico de rua. O choro de uma criança. Bastava pouco para abrir uma fresta. E, nessa fresta, as palavras da mãe ecoavam como um sussurro incômodo. A música sempre fala a verdade. Ricardo tentava calar essa voz. Afogava-a em risadas vazias, em taças de vinho, em noites sem sentido. Mas a voz voltava. Sempre voltava. Um fantasma delicado e insistente que nem todo o dinheiro do mundo conseguia enterrar. Quando Ana chegava em casa, o pequeno apartamento exalava o cheiro de mofo e comida simples.
Lucas a esperava no sofá gasto, pálido, mas com um sorriso que lhe partia o coração e lhe dava forças ao mesmo tempo. Ela se ajoelhou ao lado dele, ajeitou o cobertor fino sobre seu peito e sussurrou, quase como um voto sagrado: "Eu vou cuidar de tudo, custe o que custar." Mas mesmo com o corpo pesado, Ana nunca perdia a coragem. Cada olhar de desprezo no restaurante, cada risada maldosa dos clientes, cada ordens ríspidas do gerente, tudo se acumulava como carvão no fundo de seu peito, e ainda assim transformava-se em determinação silenciosa. Ela respirava fundo, limpava o suor da testa e lembrava da promessa feita a Lucas. Ele precisava dela, e ela precisava ser forte, mesmo quando o cansaço ameaçava derrubá-la. No apartamento, a rotina continuava. Preparava o pouco que tinham para jantar. Uma sopa rala, pão duro, leite morno. Servia primeiro Lucas, observando cada colherada, garantindo que ele comesse o suficiente. Só depois se permitia comer. Cada gesto era lento, carregado de cuidado e amor. No silêncio da noite, quando o irmão finalmente adormecia, Ana retirava o estojo do violino do canto escondido sob a cama. A madeira desgastada, as cordas marcadas pelo tempo, mas ainda capaz de produzir beleza. Ali, no pequeno quarto com paredes descascadas e chão frio, Ana transformava sua exaustão em música. O arco deslizava sobre as cordas, produzindo notas que levavam embora a humilhação do dia, o cansaço que pesava sobre seus ombros, a sensação constante de inadequação que o mundo parecia insistir em lhe lembrar. Cada acorde era um ato de resistência, cada melodia uma promessa de que ela não seria quebrada, que Lucas jamais se sentiria sozinho. Enquanto tocava, fechava os olhos e lembrava do menino rindo, dos olhos brilhando quando uma música simples o acalmava. Ela sabia que cada hora de trabalho extenuante, cada noite de prática solitária, cada dia enfrentando olhares de desprezo, tudo isso tinha um propósito. A música não era apenas fuga, era força, era esperança, era a ponte que a mantinha firme diante da adversidade. E no silêncio após a última nota, Ana sussurrava mais uma vez para si mesma e para Lucas: "Nós vamos conseguir, eu prometo." A cada manhã, ao acordar antes do sol, vestir o uniforme, calçar os sapatos gastos e enfrentar mais um dia de servidão, ela carregava essa promessa consigo. Era uma chama invisível, pequena, mas inextinguível. Porque mesmo no menor apartamento, com menos do que o necessário para sobreviver, Ana possuía algo que ninguém poderia tirar: coragem, amor e a certeza de que a dignidade se constrói, passo a passo, acorde a acorde. Naquela noite, Ricardo não conseguiu se conter. O rosto ainda queimava com a humilhação que causara no restaurante, e algo inexplicável o puxava para fora de sua rotina de luxo e tédio. Decidiu seguir Ana discretamente. Queria entender o que havia por trás daquela jovem que, de forma silenciosa, suportava o peso do desprezo de todos. As ruas estavam escuras, estreitas, com postes de luz piscando intermitentemente. Ana caminhava com passos firmes, apesar do cansaço que transparecia em seus ombros curvados e mãos marcadas pelo trabalho. Ricardo a observava de longe, tentando entender como alguém tão frágil aparentava tanta força. Ela carregava o estojo do violino, coberto de arranhões, com cuidado quase reverente. O caminho a levou a um prédio antigo, quase esquecido pela cidade. Um hospital comunitário, onde o barulho de máquinas e vozes abafadas preenchia os corredores silenciosos. Ana entrou com um sorriso cansado, cumprimentando discretamente a enfermeira de plantão. Ricardo parou, escondido na penumbra, sem saber exatamente o que esperava encontrar. E então ele viu. Ana aproximou-se do pequeno leito onde Lucas repousava, o rosto pálido contrastando com o brilho suave dos olhos. Quando o arco tocou as cordas, a sala silenciosa se encheu de uma melodia tão pura que fez Ricardo tremer. Cada nota parecia atravessar o espaço entre eles, quebrando barreiras invisíveis.
A música era simples, mas carregada de emoção, de amor, de medo, de esperança. Ricardo sentiu a garganta se fechar. As mãos tremiam contra o bolso do paletó. Ele piscava rápido, tentando conter uma lágrima teimosa que ameaçava escapar. Pela primeira vez em anos, não conseguiu esconder sua fragilidade. Ricardo sentiu algo estranho. Reconhecimento e nostalgia ao mesmo tempo. Havia algo naquela melodia que lhe era familiar, algo que o fazia lembrar de uma voz suave, palavras esquecidas, de um tempo antes da dor e da arrogância. Um eco distante de sua mãe parecia ressoar em cada acorde. Ele quase não respirava, quase se revelou, mas permaneceu escondido, permitindo-se absorver cada instante. Ana não percebia nada além do irmão. Quando o arco deslizou, Lucas fechou os olhos com um sorriso frágil, como se a música fosse o único remédio capaz de aliviar sua dor. Ricardo se sentiu invadido por emoções que não sabia nomear. Arrogância, desprezo, riqueza, tudo parecia irrelevante diante daquilo. Ele se lembrou das palavras de sua mãe, aquelas que sempre tentara esquecer. A música fala a verdade, Ricardo. Compaixão é fraqueza. Nunca se esqueça, Ricardo. Agora, cada nota que Ana tocava parecia carregar a essência dessas palavras, e Ricardo sentiu uma vergonha sufocante. Todo o seu poder parecia inútil diante daquela verdade simples. E ainda assim, houve algo mais. Um fio de esperança, tênue, mas forte. Algo lhe dizia que aquela jovem, frágil aos olhos de todos, possuía uma força que ele jamais imaginara, e que talvez ele pudesse aprender com ela. Quando a melodia terminou, Ana deixou o violino descansar sobre o peito de Lucas. O silêncio pairou no quarto pesado, como se o mundo estivesse contido por um instante. Ricardo saiu da sombra, sem ser visto, e sentiu uma convulsão interna. Jamais subestimaria aquela garota novamente. Cada gesto, cada passo, cada nota tocada naquela noite havia mudado algo dentro dele. Naquele silêncio, Ricardo fez sua primeira promessa: nunca mais ignorar aquela jovem e seu irmão. Porque ele sabia agora que alguns segredos, alguns talentos, possuem o poder de transformar não apenas vidas, mas corações inteiros. Ricardo não podia mais ignorar o que vira naquela noite no hospital. A imagem de Ana ao lado do irmão, segurando o violino com reverência, cada nota carregando amor, esperança e dor, queimava em sua memória. Ele sabia que precisava agir, mas não queria ser visto, não queria humilhar a jovem novamente, oferecendo ajuda que ela podia considerar caridade. Nas noites seguintes, Ricardo começou silenciosamente. Comprou brinquedos simples, livros, alguns objetos que sabia que fariam Lucas sorrir. Deixava-os discretamente no hospital, ou entregava ao zelador com instruções precisas. Cada entrega carregava consigo um misto de vergonha e desejo de reparar o erro do passado. Ele observava Ana de longe, muitas vezes do corredor do hospital, vendo como ela se recusava a aceitar qualquer ajuda. Ela aceitava os presentes apenas depois de muita insistência, sempre educada, sempre firme. Eu prometi que cuidaria dele sozinha. Não posso aceitar caridade. Essas palavras atingiam Ricardo como lâminas finas. Ele queria romper o orgulho dela, queria provar que estava ali para apoiá-la, não para humilhá-la, mas também entendia que a força dela vinha dessa independência. A cada recusa, ele sentia a barreira crescer, mas também a admiração se aprofundar. Ana não era uma garota qualquer, e ele precisava de paciência, estratégia e empatia para ultrapassar aquela muralha. Ele começou a ajudar discretamente também na rotina diária dela. Deixava pequenas refeições quentes na portaria do prédio onde morava, garantindo que não precisasse trabalhar faminta. Pagava contas do hospital sem que ela soubesse. Conversava com médicos de forma anônima para garantir tratamentos melhores, mas sempre permanecia invisível. O conflito interno de Ricardo crescia. Riqueza versus dignidade. Arrogância versus compaixão. As palavras duras do pai versus a memória da mãe.
e a melodia do violino que agora não saía de sua cabeça. Em jantares com os amigos da elite, o contraste se tornava ainda mais doloroso. Eles zombavam de suas pequenas gentilezas, sussurrando com condescendência. Olha só, o rico mendigo ajudando uma garçonete, que espetáculo patético! Ricardo mantinha a postura rígida, mas seu coração se apertava. Cada risada deles parecia confirmar que ele era ridículo aos olhos do mundo, mas para Lucas e Ana, ele finalmente sentia que podia fazer a diferença. A cada tentativa, Ana permanecia firme, educada, mas resistente. Ela não queria depender dele, ela queria lutar com suas próprias forças. Cada recusa, cada gesto de independência tornava Ricardo mais determinado. Ele começou a perceber que a mudança precisava vir de dentro dela, e não de imposição externa. As semanas passaram e ele construiu um padrão secreto. Algumas noites, deixava roupas quentes para Lucas, brinquedos, livros de música. Outras, pequenos bilhetes de incentivo para Ana, escritos de forma anônima, para que ela soubesse que havia alguém torcendo por ela. Era um delicado equilíbrio entre presença e invisibilidade, ajuda e respeito. A tensão aumentava a cada dia. Ele queria acelerar o momento em que Ana perceberia que podia confiar nele, mas também precisava respeitar sua dignidade. Cada toque no violino, cada sorriso de Lucas, cada pequena recusa de Ana funcionava como lembrete de que a batalha não era apenas externa, era emocional, moral e silenciosa. No fundo, Ricardo começava a mudar sem perceber. A arrogância que sempre carregara se misturava com empatia. Cada gesto silencioso de bondade se tornava mais fácil. Cada sorriso tímido de Lucas acendia um fogo novo em seu coração. E mesmo os amigos da elite, com suas risadas cruéis, não conseguiam apagar o que começava a crescer dentro dele, uma vontade genuína de fazer o bem, sem precisar de aplausos ou reconhecimento. Enquanto Ricardo continuava suas ações discretas, o mundo exterior não parava de pressioná-lo. Nos almoços e jantares da elite, os amigos e colegas não perdiam a oportunidade de ridicularizá-lo. Você realmente se importa com essa garçonete? Que perda de tempo! Não percebe que está se rebaixando? Cada comentário cortava como navalha. Mas, por mais que a arrogância social tentasse dominá-lo, Ricardo sentia um fio crescente de indignação contra aquela superficialidade. Eles não sabiam o que Ana representava, não compreendiam a força silenciosa, a dignidade que ela carregava em cada passo, e, mais importante, não entendiam a transformação que se operava dentro dele. Algumas noites, ele a observava do lado de fora do apartamento dela, vendo Ana ensinar Lucas a segurar o violino com delicadeza. A paciência, a ternura e a determinação que ela demonstrava eram quase dolorosas de se ver. Ele percebeu que cada recusa de Ana, cada gesto firme de independência, não era apenas resistência, era prova de caráter. Ela não precisava de sua riqueza, mas talvez precisasse de seu apoio para criar oportunidades que ela nunca ousaria buscar sozinha. Ricardo começou a planejar discretamente algo maior. Pequenos gestos já não eram suficientes. Ele precisava criar um cenário em que Ana pudesse mostrar sua força e talento sem medo ou humilhação. As peças começaram a se mover em sua mente. Um evento no hospital, um concerto beneficente, a oportunidade de tocar para um público que nunca zombaria dela. Cada detalhe precisava ser perfeito, cada passo cuidadosamente calculado para respeitar sua dignidade e revelar sua verdadeira força. Enquanto isso, Ana permanecia alheia à complexidade dos planos. Cada presente deixado, cada gesto anônimo de bondade era recebido com a mesma polidez silenciosa e recusa firme. Eu prometi cuidar dele. Não posso depender de mais ninguém. Essas palavras ecoavam nos pensamentos de Ricardo como martelos. Ele entendia sua resistência e, paradoxalmente, isso aumentava a determinação dele. Ana não era frágil. Ela era sólida, uma rocha diante das adversidades. E ele precisava encontrar a forma certa de quebrar suavemente essa resistência, sem destruir a força que a definia.
As semanas seguintes foram marcadas por pequenos triunfos e frustrações. Uma tarde, deixou um conjunto de partituras antigas no quarto de Lucas. Ao retornarem ao hospital, viu Ana folheando as páginas com curiosidade contida. Em outra noite, um brinquedo cuidadosamente escolhido trouxe um sorriso largo no rosto do menino, e Ana olhou discretamente para o corredor como se sentisse, mas não visse a presença de Ricardo. A tensão entre eles crescia silenciosa. Ele estava próximo, mas ainda invisível. Cada gesto dela, cada recusa, cada sorriso de Lucas moldava a urgência do momento final. Ricardo sabia que não podia mais adiar a revelação. Era apenas uma questão de tempo até que o talento de Ana precisasse ser exposto. Não como espetáculo, mas como justiça. E assim, pequenos sinais começaram a surgir. Os médicos comentavam com sussurros sobre a menina que cuidava tão bem do irmão. Os vizinhos falavam de uma jovem que parecia carregar o mundo nas costas e ainda sorrir. Ricardo ouvia tudo, absorvia cada detalhe, planejando silenciosamente o momento em que o esforço de anos finalmente encontraria seu palco. Enquanto caminhava pelos corredores do hospital, observando Ana ensinar Lucas a dedilhar notas simples, Ricardo percebeu a verdade que o assombrava desde a primeira melodia que ouvira. Ele não estava apenas ajudando, estava aprendendo. Aprendendo a empatia, a humildade, a força silenciosa de quem resiste apesar da injustiça. O homem arrogante que zombava no restaurante estava lentamente desaparecendo, substituído por alguém que começava a entender que riqueza sem compaixão não tem valor. E naquele instante, uma certeza se formou dentro dele. A hora da revelação se aproximava. Ana não precisava ser forçada. O mundo testemunharia sua música, e ele estaria lá, não para humilhá-la, mas para protegê-la, para assegurar que a promessa silenciosa feita a Lucas fosse cumprida. Cada passo de preparação, cada recusa de Ana, cada gesto da elite que o ridicularizava, tinha construído o caminho para o momento em que dignidade, talento e compaixão se encontrariam em um só ato. Ricardo respirou fundo, sentindo o peso e a urgência da situação. Ele ainda tremia diante da grandeza silenciosa daquela jovem, ainda se contorcia com a vergonha do próprio orgulho, mas pela primeira vez sentia que estava do lado certo, e enquanto observava Ana colocar Lucas na cama, pegar o violino e fechar os olhos antes de tocar, soube. Tudo o que havia feito, cada gesto secreto, cada noite em vigília, preparava o momento em que a música finalmente revelaria a verdade que palavras jamais conseguiriam expressar. O salão do hotel 5 estrelas parecia um palácio moderno naquela noite. Lustres de cristal derramavam rios de luz dourada sobre mesas impecavelmente postas, cobertas por toalhas brancas de linho e arranjos de flores caríssimas. Garçons deslizavam como sombras discretas, equilibrando bandejas de champanhe que tilintavam ao som de conversas animadas. Era o tipo de ambiente em que cada detalhe gritava riqueza, status, exclusividade. No palco central, um quarteto de cordas tocava uma melodia ensaiada, fria, quase mecânica. Era música para preencher o silêncio, não para tocar a alma. O evento era anunciado como um baile beneficente em prol das crianças doentes, mas a ironia se fazia presente em cada canto. Naquele salão onde se falava de compaixão, muitos dos presentes mal sabiam o que era dor. Entre taças de cristal e sorrisos calculados, a palavra solidariedade soava como parte de um espetáculo cuidadosamente coreografado. Ana entrou tímida, conduzindo o irmão pela mão. Lucas usava um casaco simples, um pouco grande demais para o corpo frágil. O rosto pálido denunciava as noites difíceis, mas os olhos ainda carregavam um brilho infantil. Ele olhava ao redor com fascínio, como se tivesse acabado de adentrar um castelo de conto de fadas. Já Ana mantinha o queixo erguido, firme, apesar do vestido simples que destoava de cada detalhe ao redor. Ela não estava ali por vaidade. O hospital onde Lucas fazia tratamento havia recebido convites como parte de um programa de patrocínio.
Poucas famílias foram escolhidas para conhecer os médicos renomados e possíveis doadores. Para Ana, aquela era uma oportunidade preciosa de mostrar o irmão, de tentar, de alguma forma, atrair atenção para o caso dele. Mas a jovem sabia que também seria um campo de batalha. Cada olhar de desprezo seria uma flecha a atravessar sua dignidade. Os primeiros sussurros começaram antes mesmo que ela terminasse de atravessar o salão. Mulheres em vestidos cintilantes cochichavam entre si, disfarçando risadinhas atrás de leques. Homens de gravata ajustavam os óculos, lançando olhares de cima a baixo como se medissem o preço de cada fio do tecido pobre que cobria Ana. "Quem é ela?" murmurou uma convidada, sem esforço para esconder o desdém. "Deve ser da equipe de apoio", respondeu outra. "Mas veja, trouxe uma criança." O comentário arrancou uma gargalhada abafada. Ana ouviu. Seu coração apertou, mas manteve o passo firme. Segurava Lucas como quem protege um tesouro frágil no meio de uma tempestade de desprezo. Ricardo estava próximo ao palco, rodeado por amigos da elite. Vestia um terno perfeitamente ajustado, a postura ereta de quem estava acostumado a ser observado. Quando seus olhos encontraram Ana, um calafrio estranho percorreu sua espinha. Ainda lembrava da noite no restaurante, do vinho derramado, das risadas que ecoaram após suas palavras cruéis. Ver aquela mesma jovem agora, em um lugar tão improvável, despertava nele uma inquietação difícil de explicar. Beatriz, sua prima, logo percebeu. Estava deslumbrante em um vestido vermelho que parecia ter sido desenhado para brilhar sob as luzes do salão. Aproximou-se de Ricardo e, em voz baixa, comentou: "Olhe só quem resolveu aparecer. A garçonete." A palavra saiu carregada de veneno. Ricardo tentou rir, mas o som soou forçado. "Não se incomode, Beatriz. Esses eventos atraem todo tipo de gente." Beatriz sorriu satisfeita, como se tivesse recebido autorização para avançar. "Eu apenas acho engraçado, primo, como ela se mistura tão mal. Parece que está vestida para outro mundo." Enquanto isso, Ana tentava se concentrar em Lucas. O menino apontava discretamente para o lustre, fascinado com o reflexo da luz. "É bonito, não é?" ela disse baixinho. Ele assentiu com um sorriso cansado, mas os cochichos ao redor se intensificavam. Cada palavra era como uma agulha perfurando a pele de Ana. No entanto, ela respirava fundo e mantinha o silêncio. Se havia aprendido algo em anos de humilhação, era que o silêncio podia ser um escudo tão poderoso quanto uma resposta afiada. Um grupo de jovens executivos se aproximou, rindo alto após algumas taças de champanhe. Um deles, com a arrogância estampada no sorriso, comentou em tom audível: "Será que ela veio servir ou pedir esmola?" As risadas estouraram como fogos de artifício. Lucas encolheu os ombros, escondendo o rosto contra a irmã. Ana passou a mão em seus cabelos, tentando protegê-lo. "Não ligue para eles, meu amor. Estamos aqui por você", murmurou. Ricardo ouviu. As palavras simples, ditas com ternura, o atingiram mais forte do que gostaria de admitir. De repente, a voz do pai ecoou em sua memória. "Compassion is weakness. Never forget that." Ele respirou fundo, tentando expulsar a lembrança. Mas o contraste era cruel. De um lado, o eco frio da autoridade paterna. Do outro, a imagem viva de Ana protegendo o irmão com uma força silenciosa. Ainda assim, ele permaneceu imóvel. O medo de contrariar os olhares ao redor era maior do que a coragem de agir. Sua mão apertava a taça de cristal com tanta força que quase a quebrou. Beatriz não perdeu a chance de avançar ainda mais. Caminhou até Ana com passos calculados, o som dos saltos ecoando pelo mármore. Parou diante dela, fingindo um sorriso cordial. "Que vestido singelo!" Beatriz sorriu com desdém. Ana a encarou sem piscar. Não havia rancor, mas também não havia submissão em seus olhos. Apenas firmeza. "Venha, Lucas", disse ela virando-se para o irmão. Mas Beatriz insistiu, agora mais alta para que todos ouvissem. "É preciso coragem para aparecer aqui, sendo apenas quem você é."
O salão reagiu com risos abafados e olhares maliciosos. Ana sentiu o sangue ferver, mas não permitiria que Beatriz tivesse a vitória de vê-la quebrar. Ajustou o estojo do violino contra o peito, como quem abraça um segredo. Cada fibra do seu ser gritava para resistir. Ricardo observava, dividido entre duas forças: o orgulho herdado do pai e a lembrança distante da mãe, tocando violino ao entardecer, dizendo baixinho que a música sempre revela a verdade. A frase soava agora como uma acusação dentro dele. Mesmo assim, continuou calado. O baile continuava, mas a atmosfera mudou lentamente. Risos que antes pareciam discretos, agora se transformavam em cochichos mais ousados. Olhares maliciosos percorriam cada gesto de Ana e Lucas. Cada passo que Ana dava para servir bebidas ou levar Lucas à mesa era acompanhado de comentários invisíveis que a feriam em silêncio. Ana, segurando Lucas com firmeza, respirava fundo. A criança tossiu novamente e um convidado de meia-idade fez um comentário baixo, mas audível. Coitado, nem sei como essa criança sobrevive nesse meio de gente. Ana sentiu o calor subir ao rosto, mas não cedeu. Protegia o irmão com cada fibra do corpo, respirando lentamente para conter as lágrimas. Segurava o estojo de violino junto ao corpo, como se fosse a última barreira entre a crueldade e a dignidade. Ricardo, observando de longe, começou a sentir o peso da própria covardia. O riso que ainda tentava forçar ecoava falso aos seus ouvidos. Cada comentário cruel era uma agulha, atravessando seu peito, mas ele permanecia imóvel, incapaz de quebrar o protocolo social e defender Ana. O conflito interno era visível em pequenos gestos, a mão apertando a taça até o cristal ranger, o maxilar travado, os olhos desviando dos de Beatriz. Talvez ela devesse nos entreter, disse Beatriz em voz alta, um sorriso de malícia estampado no rosto. Quem sabe possa tocar algo, um violino ou qualquer coisa para alegrar a festa. O salão riu novamente. Alguns bateram palmas ironicamente, incentivando a ideia absurda de transformar Ana em um espetáculo. Lucas, encostado na mãe, arregalou os olhos, sentindo a vergonha que a irmã tentava disfarçar. Ana respirou fundo, sentindo a mão no estojo tremer por um instante, mas sabia que não podia ceder. Lucas precisava dela inteira, intacta. Cada respiração era uma promessa silenciosa. Não vou te abandonar, meu amor. Ana carregava não apenas um estojo de violino, carregava uma força silenciosa, construída em anos de luta, pronta para transformar a dor em algo que ninguém ainda ousava imaginar. Enquanto isso, Ricardo não conseguia afastar a lembrança da mãe. A frase dela, suave e firme, ecoava como um sussurro distante. A música sempre revela a verdade. Cada vez que seus olhos encontravam Ana segurando o estojo, a memória se aproximava, cutucando seu orgulho e a frieza que herdara do pai. Primo, você não vai dizer nada? Beatriz cutucou-o com leveza, sorrindo de forma insinuante. Parece que está perdido em pensamentos. Ele forçou um sorriso, mas estava vazio. A culpa começava a corroer por dentro, silenciosa. Se movesse um músculo, qualquer gesto de defesa seria interpretado por sua elite como fraqueza. Mas o desconforto era impossível de ignorar. Um dos executivos próximos riu alto, ecoando pelo salão. Olhem para ela, tão fora do lugar. O impacto daquelas palavras era visível em Ana. Mas, em vez de desmoronar, ela respirou fundo, colocando Lucas ainda mais próximo de si. Cada fio de cabelo do menino parecia precisar de sua proteção. Cada risada, cada comentário cruel, só aumentava sua determinação silenciosa. Ricardo finalmente sentiu uma pontada de vergonha. A figura de Ana diante da multidão, sua calma e coragem, contrastava com a frieza do salão. Ele começou a perceber que o escárnio dos presentes não era apenas contra Ana. Era contra algo maior, contra a dignidade e a verdade que ele próprio aprendera a ignorar. Talvez devêssemos deixá-la em paz, murmurou alguém atrás dele, mas foi ignorado.
Beatriz, sentindo o controle, decidiu avançar ainda mais. Aproximou-se de Ana como se fosse um predador rodeando a presa e disse alto: "Você realmente acha que pertence a este lugar?" Todos ouviram, e a risada ecoou pelo salão. Ana ergueu os olhos por um instante. Um olhar calmo, sereno, mas desafiador. Foi apenas um instante, mas foi suficiente para que alguns convidados parassem, incomodados. O silêncio breve contrastou com a avalanche de sarcasmo. Lucas segurou a mão da irmã, pequeno e frágil, mas confiante. "Mamãe, eu confio em você." Ela sorriu brevemente, apertando o estojo de violino. Ricardo sentiu seu coração apertar. Por um segundo, tudo o que herdara, arrogância, medo da opinião alheia, frieza paterna, pareceu inútil. Ele queria agir, mas as regras da elite, o medo de parecer fraco, ainda o mantinham paralisado. Naquela noite, cada risada, cada olhar de desprezo, cada comentário malicioso não conseguiu quebrar Ana, mas plantou a semente de algo maior, uma revelação que faria cada espectador silenciar diante da verdade que ela carregava consigo. Mas o público começava a sentir algo estranho, uma inquietação que não sabiam explicar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre a percepção de riqueza, poder e dignidade naquele salão. Ana segurava o estojo. Ricardo permanecia em silêncio, consciente de sua própria covardia. A noite avançava, mas algo dentro de ambos começava a se mover, silencioso, preparando o terreno para a virada que se aproximava. O salão do hospital brilhava sob os lustres de cristal, o chão refletindo a luz suave das velas. Músicos afinavam seus instrumentos, enquanto os convidados cochichavam discretamente. Ana entrou com Lucas ao lado, segurando o estojo de violino contra o peito. Não era uma convidada, destoava com o vestido simples e limpo em meio aos trajes de gala e perfumes caros. Os cochichos começaram quase imediatamente. "Uma garçonete? Aqui?" O menino ao lado dela, tão frágil. O coração de Ana disparou. Cada passo parecia expô-la completamente, como se o mármore polido denunciasse seu menor erro. Inspirou fundo, tentando acalmar o tremor nas mãos. "Eu tenho que fazer isso. Pelo Lucas, por ele eu consigo tudo." Ricardo observava encostado a uma coluna distante, o corpo ereto, mas a mente inquieta. Sentia culpa e admiração lutando silenciosamente. Memórias das palavras de sua mãe ecoavam. A música sempre revela a verdade. Ele cerrou os punhos, sentindo o peso do olhar da elite ao redor. Intervir agora significaria trair séculos de expectativa. E ainda assim, o desejo de proteger Ana ardia mais forte do que qualquer medo de ridículo. Nos bastidores, Ana hesitou. Seus dedos tocaram a madeira gasta do violino, traçando as marcas como se buscasse coragem no passado. A memória da humilhação no restaurante veio à tona. As palavras frias de Ricardo, o riso que cortou como uma lâmina, o sorriso venenoso de Beatriz. A dúvida surgia como sombra. Será que vão rir de novo? Vou falhar diante de todos? Lucas olhou para ela, seu pequeno peito subindo e descendo com emoção. "Toca, por mim", sussurrou. A voz dele, tão frágil e potente, ancorou Ana. Ela inspirou profundamente, deixando o medo se dissolver em determinação. O público estava inquieto. Murmúrios se transformavam em ondas de expectativa. Alguns olhavam entre si, meio sorrindo, divertidos com a situação. Beatriz, com o olhar afiado, inclinou-se e disse audível: "Vai desafinar. Só esperem." Ana cerrou os lábios. Suas mãos apertaram o estojo. Sentiu os olhares de dezenas de estranhos medindo cada movimento, julgando seu valor. Mas dentro dela, uma chama de propósito crescia. Cada humilhação, cada noite exausta cuidando de Lucas, cada cicatriz da pobreza, tudo convergia para este momento. Ela colocou o estojo cuidadosamente na cadeira ao lado, os dedos trêmulos ao destravar as ferragens. O peso familiar do violino acalmou-a. Ergueu o arco, respirou fundo e deixou-o pairar sobre as cordas.
A primeira nota foi hesitante, quase frágil. Um som suave, trêmulo, que cortou os murmúrios. O público ficou imóvel, surpreso. A elite, acostumada ao luxo e ao espetáculo, ouviu algo puro, claro, impossível de ignorar. Ricardo sentiu o impacto imediato. O som o transportou para a infância, o aroma da sala de música de sua mãe, a ternura de suas mãos ensinando melodias, a suavidade que ele rejeitara. Sua garganta apertou, uma lágrima ameaçou cair, mas ele a conteve. Pela primeira vez, viu Ana não como serva ou alvo de escárnio, mas como portadora de algo sagrado. Ana relaxou ligeiramente, a segunda nota mais firme que a primeira. A melodia envolvia a todos. O amor por Lucas, sua resiliência, as noites exaustivas, as promessas silenciosas. A dor transformava-se em beleza. Os olhos de Lucas brilhavam, repletos de orgulho e confiança. Ele apertava a mão dela, buscando força, e Ana respondeu com um leve aceno. A plateia estava imóvel, até Beatriz parecia confusa, incapaz de processar o que via. Um tremor percorreu Ana. Um pequeno erro poderia quebrar o encanto, mas ela se manteve firme, a confiança crescendo a cada movimento do arco. A música subia, ecoando por todo o salão, refletindo nas paredes polidas. O silêncio era quase palpável. Alguns tentavam disfarçar a emoção. Outros, como Ricardo, não podiam. Ele sentiu o peito apertar, os punhos involuntariamente cerrados, o conflito interno chegando ao ápice. Orgulho, medo e expectativas sociais lutavam contra a culpa, admiração e compaixão despertando. Isto é o que minha mãe acreditava, pensou. E esta garota leva isso adiante. Beatriz, percebendo a mudança, inclinou-se para um último golpe. Isso não é música, é pena. Mas suas palavras se chocaram contra o crescendo da melodia. A plateia, agora cativa, ignorou a malícia. A vergonha que ela tentara exercer evaporou diante da dignidade de Ana. Pela primeira vez, todos entenderam que poder e escárnio não resistem à verdade e ao coração. Ana agora tocava com confiança plena. Cada nota se transformava em autoridade, preenchendo o salão. Os espectadores, antes zombando, agora assistiam hipnotizados, lágrimas surgindo nos olhos dos mais endurecidos. Lucas não desviava o olhar. Ele testemunhara cada esforço, cada noite exausta, cada lágrima contida, e agora via Ana erguer-se, radiante e invencível. O arco de Ana deslizou sobre as cordas com confiança, cada nota mais firme que a anterior. O salão parecia suspenso no tempo, como se cada espectador segurasse a respiração. Não era mais apenas uma performance. Cada movimento do arco contava sua história. Cada nota transmitia noites de exaustão, promessas silenciosas feitas a Lucas, dor transformada em beleza. Lucas apertava a mão da mãe, tremendo de emoção, mas com olhos brilhando de orgulho. "Mamãe, força", sussurrou, e Ana sentiu um peso desaparecer, substituído por determinação. Não era mais uma apresentação, era uma declaração de vida. O público permanecia imóvel, hipnotizado. Os cochichos e risos anteriores desapareceram completamente. Até os convidados mais rígidos, acostumados ao luxo e à ostentação, não conseguiam desviar o olhar. Mas suas palavras se perderam diante da força da melodia. Cada frase de Ana comandava o salão, preenchendo o espaço com verdade e coragem. O silêncio pesado envolvia todos, enquanto lágrimas surgiam nos olhos de muitos. Lucas via a força da mãe se transformar diante dele, cada gesto do arco ecoando determinação e amor. Ricardo finalmente não conseguiu mais permanecer indiferente. Um leve movimento involuntário, o queixo tensionado, a respiração presa, denunciava sua transformação interna. Ele se levantou lentamente, quase inconsciente, e a plateia percebeu que algo monumental havia mudado. O homem que outrora zombara agora reconhecia a verdade diante de si. A música atingiu seu ápice. Ana tocava com todo o seu ser, transformando dor em beleza, exaustão em força.
O público, hipnotizado, começou a aplaudir timidamente. 1, 2, 3 aplausos se multiplicaram, crescendo em onda até que a sala inteira estava de pé, unida em reverência. Ricardo chorava abertamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. O orgulho desfeito, a compaixão despertando. Ele deu um passo à frente, conduzindo a plateia com seu gesto inconsciente. Todos os sussurros de ridículo transformaram-se em admiração e respeito. Ana abaixou o arco, exausta, mas vitoriosa. Seus olhos encontraram os de Lucas. Uma troca silenciosa, carregada de promessas cumpridas. Ela havia transformado toda a humilhação, todo o medo e todo o preconceito em algo maior, algo impossível de ignorar. Beatriz permaneceu imóvel, impotente diante da verdade que Ana exibia. O salão, antes palco de julgamento e escárnio, transformou-se em santuário de coragem e dignidade. Ana mostrou que humildade, resiliência e talento verdadeiro sempre prevalecem sobre orgulho, malícia e riqueza vazia. Naquela noite, uma verdade se impôs. A música não apenas revelou a dor de Ana, expôs a mentira e a vaidade daqueles que se julgavam superiores, e ninguém naquele salão sairia o mesmo. O palco, antes lugar de humilhação, tornara-se arena de revelação. Ana ergueu o violino pela última vez, respirando fundo, e sentiu que cada lágrima derramada, cada noite exausta, cada escárnio suportado havia valido a pena. Ricardo sentiu que a jornada da redenção começava ali, e que nada jamais seria como antes. O aplauso crescente e ininterrupto invadiu o salão, ultrapassando paredes e corações. Pequenos detalhes, mãos trêmulas se erguiam, olhos marejados piscando, bocas entreabertas em surpresa e admiração. Cada convidado, do mais rico ao mais humilde acompanhante, sentiu o peso da verdade transformada em som. Ana, ainda com o arco nas mãos, olhou para Ricardo. Pela primeira vez, não havia barreiras entre eles. Ele aproximou-se, silencioso, e ofereceu um sorriso tímido, cheio de reconhecimento e respeito. Lucas, agora radiante, agarrou a mão de Ana, como se confirmasse em silêncio. Você venceu. O silêncio absoluto durou segundos eternos, antes que os aplausos explodissem em uma onda de emoção. O público se levantou, aplaudindo de pé. Médicos, convidados, músicos, todos rendidos à força da música, à verdade que se impôs, à coragem de Ana. E assim, naquele instante, ficou provado que coragem, amor e talento verdadeiro não conhecem barreiras. A música não apenas revelou a alma de Ana, mostrou a todos que arrogância e escárnio nunca vencem frente à dignidade, e a vida de cada um que ali estava jamais seria a mesma. O concerto terminava, mas a reverberação da música e da verdade permaneceria para sempre. Ana recolheu o violino com mãos firmes, Lucas ao seu lado, e Ricardo finalmente compreendeu. Algumas verdades não podem ser compradas, e algumas lições só podem ser aprendidas com o coração. Ana respirou fundo, tentando lembrar das promessas silenciosas feitas a Lucas. Cuidar dele, nunca fraquejar. Mas a lembrança das palavras de humilhação no restaurante latejava em sua mente, um eco cruel de uma garota como você não pertence a este lugar. Cada sussurro da plateia parecia repetir aquelas mesmas palavras. No palco, músicos ajustavam seus instrumentos, preparando-se para o concerto beneficente. A ironia não passou despercebida. Aquele evento, destinado a arrecadar fundos para crianças doentes, incluía Lucas, escondido na plateia, ainda lutando contra sua própria fragilidade. Ana olhou para ele e sentiu a necessidade de transformar vergonha em beleza, medo em força. Ricardo observava de longe, dividido. Parte dele queria correr até Ana, protegê-la, impedir que a elite continuasse a zombar. Mas outro lado, ainda preso à arrogância herdada do pai, mantinha-o imóvel, a voz interna repetindo: Você não pode se expor assim.
Você ainda é parte do mundo deles. Seu punho se fechava, a respiração acelerava, enquanto a plateia esperava que a garçonete falhasse. Ana finalmente posicionou o violino sob o queixo, sentindo a madeira fria contra a pele. O arco pairou acima das cordas, mãos trêmulas, mas decididas. O primeiro som escapou, puro, simples, mas carregado de toda a dor e esperança que ela mantinha guardadas. O salão inteiro congelou. Murmúrios cessaram. O tilintar das taças desapareceu. Um silêncio absoluto tomou conta do espaço. Lucas sorriu, os olhos brilhando, e apertou a mão da irmã. Para ele, cada nota era promessa cumprida. Cada acorde carregava a certeza de que a dor podia ser transformada em algo belo. A música não era apenas melodia, era memória, amor e resistência. Beatriz sentiu o impacto como um golpe direto. Seus lábios se apertaram, os olhos arregalados não encontravam saída. O sorriso venenoso que ela cultivava em toda a festa evaporou. Pela primeira vez, sua presença no salão não causava impacto algum. O silêncio e a reverência ao redor dela eram sua condenação. Ricardo sentiu o coração apertar. Cada nota tocada por Ana parecia arrancar camadas de frieza que ele havia construído ao longo dos anos. Memórias de sua mãe violinista surgiam, suaves e dolorosas, como se ela sussurrasse verdades esquecidas. O peso da culpa crescia, o orgulho cedia, mas ele ainda hesitava, incapaz de quebrar o silêncio que sua própria vergonha impunha. A plateia permanecia imóvel, algumas pessoas contendo lágrimas, outras com mãos nos corações. O poder da música de Ana era inegável. Ela não apenas tocava para Lucas ou para si mesma, ela tocava para cada pessoa presente, mostrando a verdade que palavras jamais conseguiriam. A melodia de Ana começou a se expandir pelo salão como uma onda invisível, envolvendo cada mesa, cada olhar. Cada nota carregava dor e amor em igual medida, transformando cada cochicho malicioso em silêncio reverente. Alguns convidados se inclinavam para a frente, como tentando ouvir melhor, absorver cada detalhe da música que parecia nascer de um lugar mais profundo do que qualquer riqueza ali presente. Lucas acompanhava cada acorde com os olhos brilhantes, mãos pequenas apertando a barra da saia da irmã. Ele sabia que aquele som era para ele, que cada nota era uma promessa cumprida, uma esperança renovada. Em seu coração infantil, sentia que o mundo finalmente se alinhava, que a dor e o medo não mais tinham poder absoluto sobre suas vidas. Beatriz permaneceu imóvel. O sorriso arrogante havia desaparecido, substituído por incredulidade e pânico silencioso. Por instantes, sua postura elegante parecia uma armadura vazia. Nada da sua sofisticação conseguia enfrentar a verdade que se desenrolava diante de todos. Cada olhar que desviava para Ana reforçava sua impotência. O público, antes complacente com sua crueldade, agora se rendia à dignidade da jovem violinista. Ricardo, ainda a alguns metros, sentiu a emoção rasgar seu peito. Suas mãos estavam trêmulas, o coração disparado, a garganta apertada. Ele lembrava da mãe, das palavras suaves que tantas vezes ecoavam em sua memória. A música sempre fala a verdade, Ricardo. O peso dessas lembranças contrastava com a arrogância que seu pai havia lhe ensinado. Ele percebeu finalmente que a compaixão não era fraqueza, que não havia vergonha em reconhecer a grandeza alheia. No palco, Ana fechou os olhos por um instante, permitindo-se sentir cada emoção. A melodia se tornou mais intensa, mais firme, crescendo como um rio que não podia mais ser contido. Cada frase musical parecia falar sobre sua vida inteira, noites exaustivas, promessas silenciosas a Lucas, humilhações suportadas com dignidade. O salão inteiro estava rendido. A música não era mais dela ou de Lucas, era de todos que finalmente estavam dispostos a ouvir a verdade. Alguns convidados tentaram sussurrar novamente: ela vai errar, vai desafinar. Mas os sussurros se apagaram diante da força que emanava das cordas do violino. A harmonia não deixava espaço para dúvida. A arrogância se dissolvia lentamente,
e o respeito surgia de forma inexorável. Ricardo sentiu o impulso de se levantar e declarar sua admiração, mas permaneceu parado, deixando que o momento fosse inteiramente de Ana. Ele sabia que qualquer intervenção prematura poderia tirar a beleza do instante, que esta era a hora em que Ana mostrava a todos, e a ele mesmo, sua força. Palavras como bravo, maravilhosa e incrível se misturaram aos aplausos, enchendo o salão de emoção crua e pura. Lucas correu até o palco, abraçando Ana com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. O público observava a cena, alguns comovidos até as lágrimas, outros batendo palmas de pé. Beatriz, por fim, deu um passo atrás, tentando recuperar alguma compostura, mas seus esforços eram inúteis. Ela havia sido silenciada pelo poder da dignidade e da verdade. Ricardo finalmente encontrou coragem para subir ao palco, aproximando-se de Ana e Lucas. Sua voz, embargada, cortou o murmúrio da multidão. Esta não é uma garçonete. Esta é a alma da música que minha mãe me deu. Eu disse que ela não pertencia a este lugar. Hoje percebo que nenhum de nós estaria completo sem ela. A plateia prendeu o fôlego. O peso das palavras transformou a atmosfera. Ricardo suspirou, e um novo sentimento o empurrou. Não bastava falar. Era hora de agir. E eu prometo, diante de todos vocês, custearei a cirurgia de Lucas. Ele terá a chance que merece. O silêncio caiu novamente, mas desta vez carregado de reverência. Cada palavra de Ricardo era um reconhecimento de sua própria transformação, um contraste direto com a arrogância que ele demonstrara no restaurante semanas antes. Ana olhou para ele, um sorriso suave nos lábios, sem palavras. A força de seu gesto era suficiente, não precisava de aplausos, embora eles viessem em ondas, esmagadores e sinceros. Naquela noite, a música não apenas revelou a dor de Ana, ela expôs a falsidade de muitos, desmontou a arrogância herdada e provou que a verdadeira grandeza não está em riquezas, mas na coragem de se manter íntegro diante da humilhação. O som final das cordas pairava no ar, como se o tempo tivesse parado. O salão inteiro estava imóvel, absorvendo cada acorde que Ana tocava. Cada nota carregava dor, esperança e amor, transformando cada olhar de desprezo em reverência silenciosa. Aquela não era apenas música, era a verdade crua de quem ela era e do que havia enfrentado. Lucas corria ao lado do palco, olhos brilhando, mãos apertando a barra da roupa da irmã. Para ele, cada nota era promessa cumprida, cada frase musical carregava a segurança de que Ana sempre cumpriria sua promessa silenciosa de cuidar dele. A exaustão e a humilhação anteriores desapareciam diante da força que emanava de cada acorde. Beatriz, elegante e segura momentos atrás, agora estava estática. Os lábios apertados, os olhos arregalados, ela não encontrava palavras nem gestos. A arrogância que antes a sustentava havia sido desfeita pelo poder silencioso da dignidade de Ana. Cada olhar da plateia que antes a apoiava, agora ignorava sua presença. Ela havia sido derrotada sem que ninguém precisasse dizer uma palavra. O impacto das palavras se espalhou. Quem ouviu percebeu tratar-se de uma rendição que nunca vira antes. O silêncio tomou novamente o salão, mas desta vez era carregado de reverência e emoção. Cada palavra de Ricardo ecoava a transformação que ele havia vivido. Ele não apenas reconhecia Ana, reconhecia a falha em si mesmo, o orgulho e a arrogância que ainda carregava. Ana abaixou o violino, respirando fundo, e sorriu suavemente. Não precisava de mais nada. A admiração e o respeito da plateia eram evidentes, mesmo nas expressões mais contidas. Lucas correu para o palco, abraçando-a com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana se curvou para segurá-lo, sentindo finalmente todo o peso da exaustão, do medo e da luta se dissolver em um momento de triunfo silencioso. Toda a sua postura e poder social estavam impotentes diante da verdade que se manifestava em cada nota tocada e em cada olhar emocionado da plateia. Ricardo permaneceu ao lado de Ana e Lucas,
mãos ainda trêmulas, coração acelerado, absorvendo cada detalhe do momento. Ele sabia que aquela música não era apenas talento, era coragem, dignidade e amor materializados. E naquele instante, percebeu que nunca mais poderia subestimar o valor de alguém, nem a força que uma promessa silenciosa poderia carregar. O violino de Ana foi guardado lentamente no estojo, e ela se virou para Ricardo, sem precisar dizer nada. O olhar deles dizia tudo: reconhecimento, gratidão e a certeza de que aquela noite mudara para sempre não apenas suas vidas, mas a percepção de todos que estiveram presentes. O aplauso ecoou novamente, atravessando o salão inteiro, como uma onda que não podia mais ser contida. Cada rosto mostrava emoção pura, lágrimas contidas, sorrisos tímidos, mãos que se erguiam em reverência. O poder do momento era indiscutível. Ana havia transformado humilhação em triunfo, medo em arte e dor em beleza. Ricardo respirou fundo, sentindo a transformação interna. A arrogância que o acompanhava desde criança começava a ceder, substituída por compaixão, admiração e respeito. Ele sabia que aquele instante jamais seria esquecido, que a lembrança da coragem de Ana e do amor por Lucas permaneceria para sempre em sua memória. O silêncio do salão deu lugar ao murmúrio de conversas emocionadas. A elite, ainda processando o impacto, olhava para Ana com um novo entendimento. Beatriz desviava o olhar, incapaz de reagir, enquanto a jovem violinista permanecia firme, serena, ainda segurando Lucas, o herói silencioso de sua própria história. Nos dias que se seguiram ao concerto, a vida de Ana, Lucas e Ricardo começou a se reorganizar de maneira silenciosa, mas profunda. Cada gesto cotidiano carregava o eco daquela noite, o peso das notas que haviam calado a arrogância e revelado a dignidade. Ricardo tomou decisões firmes. Fundou o Instituto da Música e Esperança em memória de sua mãe, oferecendo às crianças doentes aulas de música e apoio. O espaço se tornou um lugar onde talento, disciplina e coragem se encontravam, e onde cada aluno tinha a chance de ser ouvido, reconhecido e valorizado. A voz que tantas vezes calaram agora ecoava em cada sala do Instituto, não apenas através das cordas, mas nas histórias e sonhos que ela despertava nas crianças. Lucas, agora saudável, corria pelos corredores e jardins, sorrindo, correndo para abraçar a irmã a cada intervalo. A doença que um dia ameaçara sua vida parecia apenas uma sombra distante, apagada pela música e pelo amor. Ricardo observava cada movimento com atenção e orgulho silencioso. Ele havia mudado. A arrogância e o orgulho que o acompanhavam desde a infância foram substituídos por empatia e admiração. Aprendeu que riqueza não é medida por bens ou status, mas pela capacidade de reconhecer valor onde os outros ignoram. Muitas vezes era visto carregando bancos para os ensaios ou afinando instrumentos para as crianças. Ninguém o obrigara, apenas aprendera que servir também é um ato de grandeza. Beatriz desapareceu das rodas sociais, lembrada apenas pelo silêncio constrangedor daquela noite. A força da verdade, da coragem e da dignidade triunfara onde sarcasmo e desprezo falharam. O Instituto começou a receber mais crianças, cada uma com sua própria história de luta e superação. Ana ensinava com cuidado, paciência e firmeza, guiando-os a cada passo, lembrando-se das promessas silenciosas que fizera a Lucas quando ainda enfrentava noites frias, turnos longos e humilhações constantes. Cada pequena vitória refletia a própria trajetória de Ana. Resiliência, coragem e amor transformando vidas. Lucas corria feliz pelo jardim, rindo, brincando, cada vez mais distante do medo e da doença que um dia quase o consumiu. Ana observava, com os olhos brilhando de orgulho e emoção, ciente de que cada nota tocada, cada gesto de amor e cuidado, havia construído um futuro melhor para ele. Ricardo caminhava ao lado deles, consciente de que o privilégio não define caráter, mas que a ação e a compaixão moldam a verdadeira grandeza.
O respeito conquistado por Ana era visível em cada rosto, em cada olhar, em cada gesto de gratidão das crianças que ela agora guiava. E assim, após tantas humilhações, exaustão e desafios, a história encontrava seu equilíbrio. Ana, a jovem que todos subestimaram, transformara sua dor em força, seu medo em coragem e seu talento em inspiração. Ricardo, o milionário que um dia julgou a simplicidade como inferior, descobriu a verdadeira medida do valor humano. Lucas, protegido pelo amor da irmã e agora saudável, podia finalmente viver sua infância em liberdade, cercado por música, alegria e esperança. O silêncio das noites exaustivas havia dado lugar ao som do riso, das melodias e da confiança. A música não era mais apenas um instrumento de expressão, mas a ponte que unia corações, curava feridas e estabelecia dignidade. Cada criança, cada gesto, cada sorriso tornava evidente que a coragem e o amor persistem quando ninguém olha, mas sempre chegam ao reconhecimento merecido. E no final, ao fechar-se mais um dia no Instituto da Música e Esperança, uma verdade simples e poderosa pairava no ar, silenciosa, mas inescapável. A riqueza compra aplausos passageiros, a arrogância se desfaz como espuma, mas a dignidade conquista respeito eterno.